Olá, alunos e alunas. Eu sou o professor Lucas, professor de História, e hoje nós vamos ter uma aula sobre o movimento do cangaço no Nordeste brasileiro. É, aqui. Aqui está, logo de início, está uma foto dos cangaceiros, né? No qual aqui está centralizada a imagem de Lampião, o principal personagem do cangaço ali no início do século XX. E aqui a sua companheira, Maria Bonita, que adentrou no cangaço ali no início de 1930, 1933, por aí. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente entende pelo termo cangaço? O que é esse termo, né? Vocês sabem o que é esse termo? Vamos refletir então. Se refere a canga ou cangalho, uma peça de madeira que une os bois lado a lado no arado ou no carro. A imagem dos cangaceiros, carregando seus bacamartes nos ombros, se remetia à canga dos bois. Então, voltando aqui, como vocês podem ver, os cangaceiros sempre muito trajados de bastante roupa, sempre de muita munição aqui. Então, como eles sempre carregavam, como eles tiveram o estilo deles de vida nômade, eles sempre carregavam as suas riquezas, as suas conquistas no seu corpo, né? Então, esse termo canga vem disso, deles carregarem todo todos os seus ganhos, todas as suas munições em cima dos seus próprios corpos, né? Então vamos lá. O que foi o movimento do cangaço? Primeiramente, o cangaço ele foi um movimento social, político e cultural da região do Nordeste brasileiro. Ele só não percorreu ali a região do Piauí e Maranhão, né? E ele tem a sua origem lá desde o século XVII, mas ele encontrou mesmo o seu período mais marcante na segunda metade do século XIX, início do século XX. No século XVII já, um donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, ele já se queixava da presença de bandidos e salteadores no Nordeste brasileiro. Isso vem lá desde da colonização portuguesa, depois da colonização portuguesa também com os holandeses, a colonização holandesa, né? E o cangaço sempre esteve presente no Nordeste como um movimento que fugia muito da ordem social em que estavam estabelecidos. Um fator importante também para que ele se mantivesse é o isolamento do sertão, né? O sertão nordestino onde ele se encontrava. Aqui, como vocês podem ver, aqui é a região. Opa, tá. Aqui é a região da Caatinga, né, do sertão do Nordeste, em que o cangaço esteve presente. Esse é um clima semiárido, né, um clima quente, muito quente mesmo, para uma região muito seca, onde dificilmente chove. E essa vegetação aqui, ela ajudou muitos cangaceiros a se esconderem, se esconderem das volantes, né, que são os policiais da época, que eles chamavam, ou macacos também, né? Tem esse termo de macacos. E com isso também eles utilizavam, eles sempre estavam vestidos, né, com seus trajes, como eu mostrei ali, de calça e sempre de manga comprida, né? Por conta dessa vegetação que é espinhosa
essa vegetação espinhosa, onde eles estavam mais protegidos, né? Até por causa do sol quente que sempre afetou muito o Nordeste, né? Como vocês podem ver, é uma vegetação muito seca. É, o cangaço ele tem três características. São três estilos onde os cangaceiros eles adentram ao cangaço. Primeiramente, o cangaço meio de vida, ele é próprio, assim, ele tem o seu estilo próprio, como um estilo de vida mesmo. Onde os sertanejos que vivem no sertão, por isso vem esse nome de sertanejos, e eles têm o estilo de vida deles por conta. O cangaço, estilo de vida, então, ele é é um meio assim onde os sertanejos eles não encontram os sertanejos mesmo, eles estão isolados no sertão, eles não encontram assistência do governo em relação a recursos, a assistências mais básicas mesmo, como água, como alimentação. Então eles se veem isolados, eles se veem excluídos, né, de um amparo assim do governo. Então eles tentam sobreviver da sua forma. Isso foi a exemplo de Lampião e Antônio Silvino também. O Antônio Silvino foi um homem antes ainda que entrou no cangaço antes de Lampião, com características diferentes do Lampião também. O Antônio Silvino um pouco mais pacífico, assim, o Lampião mais pro seu estilo agressivo também e muito frio. E aqui nós temos o cangaço como meio de vingança, que representa uma ação guerreira do seu representante de uma forma vingativa. A maioria dos casos em que os sertanejos eles adentram no cangaço. A maioria das vezes é por uma disputa familiar. Por exemplo, o Lampião também se encontra nesse meio de vingança, onde a família de Lampião, a família Ferreira, né, o nome dele é Virgulino Ferreira, a família dele foi acusada pelo seu vizinho, foi acusado falsamente de corrupção, e foi tomada a sua terra, né, a terra da sua família. Então o Lampião ele entra no cangaço se vingando dessa família, onde ele junta ele e seus irmãos para se vingarem contra essa família vizinha que havia acusado eles, a família Ferreira, de fraude em relação a terras, coisas desse tipo. Então o cangaço refúgio também, por último, ele se refere a homens perseguidos, né? Homens que representavam uma espécie de refúgio e um asilo nômade nas caatingas, onde eles se escondiam em meio à vegetação ali, um cangaço como um meio de se esconder mesmo, de autoridades, de coronéis também, da época que tinham muita influência política ali e econômica na região do Nordeste. Então o cangaço tem esses meios como característica. Aqui nós temos os principais personagens do cangaço. Lampião e Maria Bonita. Lampião nasceu em 1898 e morreu em 1938. Maria Bonita é um pouco mais nova.
1911 e morreu em 1938 também. Aqui nós temos Maria Bonita sentada, né? Muito arrumada, estilosa mesmo, arrumado seu cabelo, sentada. Aqui a presença de cachorros, né? Que eram muito aliados dos cangaceiros para, para realizar as caças, para realizar os assaltos também. E aqui Lampião segura um jornal onde ele está vendo a sua própria imagem, onde ele está sendo retratado ali nas primeiras páginas dos jornais. E era uma forma que ele gostava de ser visto, ele gostava de aparecer muito, como uma forma assim de ostentar a sua própria imagem, de aparecer nos jornais, de se tornar uma pessoa famosa mesmo, uma pessoa popular, né? Como ele sempre foi. Aqui nós temos também as principais características, principais personagens do sertão. Jesuíno Brilhante. Potiguar tornou-se cangaceiro em 1871 por um caso de vingança contra outra família. Foi morto em 1879 em um confronto. Antônio Silvino, pernambucano, esteve em atividade entre 1897 após o assassinato do seu pai, em 1914, quando foi preso. Libertado em 1937 pelo presidente Getúlio Vargas, morreu 7 anos depois. Singoa Pereira, pernambucano, entrou em atividade em 1917, largou o cangaço em 1922 ao matar as pessoas responsáveis pelo assassinato do seu pai. Fugiu então para Goiás, onde se estabeleceu e morreu em 1979. Lampião, pernambucano, tornou-se cangaceiro em 1919 para vingar a morte do seu pai. Também tem a questão, como eu falei, uma questão de família, uma questão também por causa do seu pai. E assumiu o comando do bando de Singoa Pereira quando seu mentor largou o cangaço. Foi morto em 1938 pelas forças volantes, né, os policiais. Corisco, alagoano, entrou no cangaço em 1924 como forma de se proteger de retaliações por ter matado o filho de um coronel. Foi morto pelas forças policiais em 1940. Corisco ele foi um braço direito do Lampião e sempre estava ali presente com o Lampião. E logo ele teve, depois assim, ele teve algumas desavenças, uns desacordos com o Lampião, e ele acabou chamando seus amigos e formou um grupo onde ele era o principal líder ali do seu grupo. O cangaço tem muitas essa características de ser caracterizado por subunidades, onde são pequenos grupos que se dividem. E o Corisco brigou com o Lampião e formou o seu próprio bando. Aqui Maria Bonita, também, a primeira mulher a entrar no cangaço. Baiana, sua família simpatizava com o Lampião e recebeu o grupo mais de uma vez em sua fazenda. Em 1930, largou Maria dos pais e fugiu com o Lampião, sendo a primeira mulher a se tornar cangaceira. Morreu em 1938 na emboscada das volantes. A tradição do cangaço mesmo nunca foi de incorporar as mulheres. Mas o Lampião, né, segundo Frederico Pernambucano de Melo, é um historiador aqui que eu vou citar, que me deu muito embasamento teórico a respeito do cangaço. Ele é uma das pessoas que mais conhecem, estudaram esse tema. Ele é um dos especialistas mais influentes aqui do Brasil. Ele diz que Lampião observou muito a coluna Prestes e em relação à inclusão das mulheres no seu grupo. Então também o Lampião se apaixonou pela Maria Bonita e
E inicialmente ela começou a costurar para o grupo e tal, e Lampião foi levando vestimentas para ela costurar. E nisso eles logo se apaixonaram e ela largou seu marido e adentrou ao cangaço junto com o Lampião. Bom, o estilo de vida dos cangaceiros tem como principal característica, sim, influência ao conflito dos índios tapuias e colonizadores portugueses. Assim surge o sertanejo, o cangaceiro. Os índios tapuias, eles tinham um estilo próprio, assim, muito bravio, muito guerreiro, com uns requintes muito cruéis, assim, de formas de matar pessoas. Era uma arte mesmo onde eles tinham muito requinte em matar o seu inimigo. E o sertanejo, ele, ele, ele recebe essas influências dos índios tapuias, em que quando os colonizadores portugueses chegam ao litoral nordestino, eles têm conflito com os índios tapuias. E nessa mescla do padrão nativo e com os conflitos dos colonizadores surge o cangaceiro. Até porque quando os holandeses eles chegam ao litoral nordeste também, eles tentam apoio dos índios tapuias, em que os tapuias eles poderiam ajudá-los a combater os portugueses, pelo estilo de vida de guerrear deles, pelas formas bravias de combate. Então, o colonizador português ele teve uma tensão muito grande dos modos de guerrear dos nativos, dos índios tapuias. E ele foi aprendendo e assim foi desenvolvendo. E crescentemente foi se produzindo a assimilação de técnicas militares indígenas pelos portugueses. Em que no século XVII, a consciência de uma arte ou estilo militar próprio do Brasil é melhor adaptado às suas condições do que a qualquer outro. Então, esse estilo dos índios tapuias que entra em confronto com os colonizadores portugueses, ele se mantém, esse estilo de vida se mantém no sertão, onde ele se conserva e se adentra no cangaço, onde ele tem essa principal característica de matar os seus inimigos. Então, ele desenvolveu, os colonizadores desenvolveram as técnicas militares indígenas. Por exemplo, os tapuias eles tinham uma formas de matar, bem como o sangramento a punhal, a castração a faca, as marcas de ferro em brasa, como nas nádegas, onde eles aplicavam nas nádegas, no rosto, na batata da perna. Isso eu vou mostrar posteriormente, que um cangaceiro, o José Baiano, ele fazia muito isso, das marcas de ferro em brasa em suas vítimas, nas mulheres também. Bom, aqui está a rota onde o grupo de Lampião passou, e essa arma que representa lugares que presenciaram o Lampião em combate. As pegadas, lugares por onde o senhor do sertão passou pacificamente. Aqui Lampião e Maria Bonita promoveu um baile, distribuiu dinheiro para os moradores. Aqui a cruz, local de morte de Lampião.
em Poço Redondo, Sergipe. Aqui temos locais de nascimento de Lampião e da filha que o cangaceiro teve com Maria Bonita, né? Mas que eles não, como o estilo de vida deles era muito arriscado, muito perigoso, onde eles eram nômades, eles não podiam criar a sua filha, então eles os abandonaram, deixaram ela, é, e ela não pôde ter a presença dos pais por conta disso, né, pelo modo de vida arriscado deles, que sempre estavam fugindo da polícia, fugindo de confrontos e também combatendo também é, seus oponentes. Opa. Aqui, o local onde Lampião recebe a patente de capitão do Exército Patriótico de Padre Cícero. O Lampião ele foi convidado pelo Padre Cícero a combater a coluna Prestes no final dos anos 20, onde o Padre Cícero faz um apelo dramático, em que havia boatos que a coluna Prestes iria invadir o sertão, o Ceará, e ia matar o Padre Cícero. Então, Lampião ele adentra a serviço ele adentra o Exército Brasileiro, a serviço agenciado pelo Arthur Bernardes, né, o presidente da época, onde ele recebe um distintivo do Exército Patriótico Brasileiro, mas logo ele descobre que não havia muita eficácia esse distintivo, e ele havia recebido armamentos e fuzis novíssimos do Exército Brasileiro. Então, logo quando ele descobre que não havia muita eficácia nos distintivos, nesse distintivo que ele ganhou do Exército Brasileiro, ele pega todos os armamentos e munições, e retoma o cangaço com esses armamentos novíssimos, os rifles Winchester, que era muito caro na época, e muitas munições também. Ele volta ao cangaço. E o coração onde conheceu Maria Bonita, que foi aqui na Bahia, né? Em Paulo Alonso. Bom, os períodos de seca do Nordeste teve o seu auge em 1877, que durou ali 2 anos até 1879, e 1917, e dessa forma fez com que o cangaço se multiplicasse de uma forma muito grande, onde os sertanejos eles adentraram ao cangaço como uma forma de sobreviver mesmo, uma forma onde eles não tinham assistência alguma, e assim fez com que envolvesse muitos sertanejos, em que uma característica dos cangaceiros mesmo, dos bandidos cangaceiros, é adentrar no cangaço de uma forma muito jovem, né? O Lampião mesmo, por exemplo, ele entrou no cangaço com entre 17 e 20 anos. Então esses períodos de seca, eles são marcados por muita desorganização social, onde causa muita agitação política também da população, para que eles sobrevivam, né? Para que eles arrumem um modo onde eles consigam alimentos, para onde eles consigam instrumentos básicos para a sua sobrevivência.
É, então, o isolamento do sertão nordestino fez com que os cangaceiros agissem de forma livre, autônoma e, sobretudo, de forma improvisadora. É, então, o sertão nordestino ele é caracterizado pela pecuária, onde os sertanejos eles trabalham na fazenda para os coronéis, né, para os latifundiários proprietários de terra, onde eles cada um faz ali a sua função. Então isso já vem de uma característica muito livre, muito autônoma, em que o sertanejo ele tem a ausência do patrão, então ele é um ser muito autônomo e faz com que ele seja muito improvisador, faça de uma maneira muito livre. É, então, é, bom, aqui nós temos dois movimentos, é, do, dois movimentos de revolta é, da época do cangaço ali da Primeira República, da República chamada Café com Leite, né, da aliança entre São Paulo e Minas. Então, o tenentismo ele tem sua origem nos anos 1920 e desde o início despontou para a história como um marco relevante para explicar a Revolução de 30. O tenentismo ele é compreendido como movimento ou como ideologia, ideais, objetivos que moveram a jovem oficialidade nos anos 20 e início dos anos 30 na política brasileira. Os tenentes atuaram como um movimento a partir de sua atuação como conspiração contra o governo. Era um movimento, foi um movimento de classe média, né, com ideias liberais, muito característica ali da época ali, fiel às instituições, às disciplinas, de caráter elitista, buscava uma mudança, assim sendo era um movimento de elite. Ele teve várias fases, de 1922 a 1927 foi uma fase heróica, né, onde o movimento tenentista pegou as armas contra as oligarquias. O que vocês sabem o que é oligarquias? Bom, deixa eu explicar. Oligarquias significa poder na mão de poucos. Oligarquias foi representado pela ação de coronéis, de latifundiários de terra que tinham enorme influência e autonomia política e econômica no Brasil República. Então, o movimento tenente ele causou ali muito desapontamento com o governo federal, em que eles queriam mais autonomia em relação à política, de uma forma menos centralizada. Então, houve período de conspirações contra o governo e a formação da coluna Prestes, com o Luiz Carlos Prestes ali, um principal líder do movimento, né, que fez toda a trajetória dos tenentes até a Bolívia, terminando ali na Bolívia. De 1930 a 1934 foi um período marcado pela participação no governo dos tenentes apoiam a Revolução de 30 com a Era Vargas. Então, a coluna Prestes ela percorreu por todo o Brasil, do sul até o nordeste, até o exílio ali dos principais personagens ali que foram exilados no Acre, foram mandados para Bolívia também, ou foram mortos, perseguidos. E aqui temos a Guerra de Canudos também, liderada por Antônio Conselheiro, né, de cunho religioso, onde foi
Aconteceu no interior da Bahia. Foi um conflito armado, né, contra o exército brasileiro por uma reivindicação social e política, onde o Nordeste passava por como eu disse anteriormente, uma seca muito grande, muito forte, em que desapontou a população, e a população se rebelou contra o governo federal. Isso resultou na morte de 25 mil habitantes nordestinos. Bom, aqui achei interessante colocar para vocês, alunos e alunas, sobre o estilo da estética do cangaço, né? Um estilo de vida, um estilo de roupa, de vestimenta muito próprio, muito rico. Aqui, cinta de couro com efeitos sertanejos própria para carregar os cantis. Aqui está representado o corisco, né? Como eu falei anteriormente, foi braço direito de Lampião. Cantis enfeitados usados uma de cada lado do corpo, e em um era guardado açúcar, no outro cachaça ou água. Os cangaceiros também eles gostavam de beber bastante, bebiam conhaque ou cachaça, em que conseguiam essas bebidas e conseguiam alimentos com pessoas intermediárias ali, sertanejos que tinham contato com o comércio. Aqui as cartucheiras de couro abrigavam 121 balas de fuzil, né? Então ali guardavam bastante armamento, bastante munição. Aqui o fuzil Mauser, modelo 1908, bandoleira enfeitada com moedas de prata e ilhoses brancos. Esse fuzil Mauser, ele tem uma espécie de uma argola aqui, onde os cangaceiros eles fazem a dança do chachado. É uma dança própria do cangaço, em que eles vão batendo os pés e batem essa argola no rifle Mauser, e faz um som, faz um batuque muito legal, muito interessante. Aconselho vocês pesquisarem sobre o chachado, sobre essa dança. E os cangaceiros eles praticavam essa dança ali, se expressavam depois ali de um combate entre coronéis, um combate contra as volantes policiais, né? Eles expressavam a sua dança depois de conflitos, depois de alguns combates também. A perneira de couro enfeitada com linhoses e presa por pequenas fivelas, né, bem protegida. O lenço de seda usados nas cores vermelha, verde ou no padrão xadrez, as pontas eram presas com anéis e moedas de valor. Então é uma estética, vocês podem ver, uma estética muito própria, muito rica, né? Em que até mesmo o especialista Frederico Pernambucano de Mello, ele a comparou a estética do cangaço comparada ao cavaleiro medieval europeu e o samurai japonês. Então é uma beleza incrível, né? Em que Lampião ele mesmo, Frederico Pernambucano comenta que há registros dos coiteiros, né, que eram pessoas que ajudavam os cangaceiros. Eles levavam máquinas de costura, máquinas singers de mesa, onde Lampião costurava dias e noites a fio as suas vestimentas. Aqui temos um chapéu de Lampião com ornamentos em ouro e prata, 1934, e jogo completo de bornais, né, que são bolsas de condução a tiro-colo do seu bando. Muito bem enfeitadas, né, como vocês podem ver, com umas flores, muito bem enfeitadas ali para guardar seus mantimentos. E aqui temos moedas da época do Império, muito bem enfeitadas. Até em alguns chapéus que tem algumas imagens, tem o signo de Salomão aqui, que é uma presença ali cristã, né? Judaico-cristã.
onde é, onde eles se expressavam assim, onde você me deseja o mal, o signo de Salomão protegeria os cangaceiros e refletisse ao mal, e a quem desejasse o mal dos cangaceiros. Aqui temos um jornal noticiando o fim do cangaço, né? Eles sempre foram muito perseguidos, havia dinheiro envolvido para quem matasse os cangaceiros e acabasse com o cangaço. Aqui, como eu disse, a marca de ferro em brasa, né? Influência dos índios tapuias, que se requintou no cangaço como uma forma de violência, né? Muito cruel. Aqui temos as iniciais JB do José Baiano, em que ele queimava suas mulheres, as mulheres. Aqui aparece o João Bezerra, né, que foi o tenente que matou o Lampião. Pegou desprevenido o Lampião estava em Maceió, numa casa, e chegou e matou eles a queima-roupa. Aqui temos as cabeças, né, simbolizadas como troféus dos cangaceiros. Aqui a cabeça de Lampião. Então, e aqui os chapéus, né, muito próprios do cangaço, os rifles, as máquinas Singers, né, os bornais, os armamentos. Aqui é simbolizado mesmo como uma conquista, né, para o governo federal, em que passou anos ali buscando extinguir, né, o cangaço. Era visto muito como os cangaceiros eram vistos como terroristas, né, que promoviam o mal, a não civilização, nesse sentido. E aqui, por fim, eu proponho a vocês, alunos e alunas, uma atividade sobre essa aula, em que vocês deverão, em grupos, responder as seguintes perguntas: quem eram os cangaceiros, qual a região que atuavam, e assim vocês devem entregar uma atividade sobre quais foram as principais características do movimento e como eram vistos os cangaceiros pela sociedade nordestina. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui fica meu agradecimento, e até mais. Muito obrigado.